Vamos dar continuidade no nosso segundo tempo aqui da nossa primeira aula de teologia pastoral. Nós vamos falar agora sobre, já entrando na matéria propriamente dita, no aspecto aqui, no tópico, primeiro tópico, a dimensão da teologia pastoral. Nós vamos falar sobre a vocação pastoral. O bom êxito, né, do pregador do evangelho no seu trabalho vai depender do entendimento claro que esse obreiro aí tem com relação à sua vocação. O que é uma vocação? É um chamado. Se eu sou vocacionado, eu recebi um chamado. Você pode ver que na palavra de Deus sempre fala de uma vocação, né? Deus chama algumas pessoas de algumas maneiras diferentes. E às vezes de algumas maneiras inusitadas também, né? No caso de Eliseu, por exemplo. Eliseu estava do nada, o cara nem pensava em ser profeta, nem coisa nenhuma. Chega lá o Elias, joga a capa em cima dele assim, bora. Ele já mata os bois, faz um churrascão. Acho que ele era gaúcho, né, o Eliseu? Ia ser gaúcho lá da Estrela. Lá de Estrela. Matou a boiada lá e já foi. Agora, esse matar os bois e seguir o Elias tem um significado, né? Não tinha mais nada que o prendia. A chamada, irmãos, a vocação é assim. Eu me lembro quando Deus já tinha me chamado para a obra, já estava na obra, e eu resolvi, eu estava na Marinha, né? Fiz minha carreira lá, acabei, e eu tinha, já falei para alguns aqui, mas tem um pessoal novo, e tem a ver aqui com a matéria, né? Eu falei assim, não, meu sonho é ser comandante, eu quero ser comandante. O Senhor deu linha na pipa, eu fui, fiz o curso lá, passei, fui comandante. Um dia eu estou lá na embarcação, uma embarcação que tinha chegado da China, grandona, de 600 pessoas, e eu estou lá, ele era imediato ali naquela embarcação, eu tinha sido comandante, eu estava naquela ali como imediato, que é o segundo, né? Eu fui no banheiro chique, até ar-condicionado, banheiro, uma baita de uma lancha top das galáxias. Eu no espelho olhando assim, uma roupa farda, aquela coisa toda, tipo assim, né? Andando sobre as pedras afogueadas, né? Achando o rei da cocada preta e branca. Jeová me usa para mim mesmo no espelho. Fala assim, foi para isso que eu te chamei? Aí já começou a tomar as pancadas. Irmão, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas Deus me usou para mim mesmo. Sérgio, acredita nisso? Eu olhando no espelho, eu batendo em mim mesmo e Deus usando a mim mesmo, né? Coisa de louco. Mas ser crente é coisa pra gente doida mesmo, né? A partir daí eu perdi o gozo de estar ali naquele lugar, mas continuei. Aí o Senhor, esse cara não está entendendo, né? Eu tô das férias, faltava 3 dias para acabar minhas férias. Era um sábado para domingo. Estou deitado, dormindo, ia dar aula na escola dominical no outro dia. No meio da madrugada, às 3 da manhã, esse braço aqui começou a doer, alastrou para cá. Eu falei, cara, já sabia que podia ser a bombinha, né? Mas eu sempre fiz caminhada, não fumava, não bebia. Mano, para resumir, fui parar na UTI. Na UTI o Senhor falou, tu vai sair ou não vai? Eu falei, já saí. Já entendi a mensagem. Então, a gente tem que saber, entender qual é a nossa vocação. E vou falar mais uma coisa para você, talvez vá chocar alguns, né? A gente ouve muito por aí, não, o Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Meu irmão, terra, Ele vai cumprir o desejo dEle na tua vida, não é o teu. Se o teu desejo estiver em sintonia, né, mano, com o dele, vai ser o teu desejo, porque o teu desejo vai ser o desejo dele. Qual foi o versículo que a senhora até usou lá? Salmo 37, 4. Diz lá o quê? Deleita-te. Olha aí. Deleita-te no Senhor. O camarada, para se deleitar no Senhor, ele tem que estar em sintonia, meu irmão. Né? Aí ele vai vingar o desejo do teu coração. Porque se eu estou em sintonia com Deus, o desejo do meu coração é o desejo do coração de Deus.
Então o vocacionado é alguém que está em sintonia. Você não vai ver ninguém, Deus chamando alguém que não esteja em sintonia com Ele. Só quer falar alguma coisa? Não, tá certo. Estou fazendo chamada, mas... A senhora manda aqui, sabe? Tranquilo? Já vi a chamada. Então tá bom. Só estou observando se passou algum despercebido. Pode continuar. Então tá bom. A senhora quer falar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu busquei outra tradução e fala agrada-te. Agrada-te do Senhor. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos. Melhor ainda essa tradução, ó. Agrada-te no Senhor. Como é que eu vou me agradar no Senhor? Poxa, Senhor, eu estou fazendo o que tu está me direcionando para fazer. E Ele vai conceder o desejo do teu coração. E o meu coração vai estar, qual é o desejo? Fazer aquilo que Deus quer. Então Deus não vai fazer o que você quer, vai fazer o que Ele quer. O Senhor coloca 55 mil opções na tua frente assim, ó. Ele vai dizer, você pode escolher qualquer uma dessas 55 mil opções, desde que seja a minha vontade. Entendeu? Eu estou falando de experiência própria. Você vai fazer o que Ele quer. O que diz Provérbios 16:1? Do homem são as preparações do coração, mas é de Deus que sai a resposta da boca, bebê. A resposta é dele, afinal, não é tua. Vai fazer o que Ele quer. E vou mais longe, hein? Vai sair daqui escandalizado. E se tu não fizer, você vai fazer. Tem gente que não vai voltar. Ou tu vai morrer. Eu estou falando aqui é para outro nível de gente aqui. Se fosse escola dominical, eu não ia falar isso. Aqui eu estou tendo autoridade de falar isso aqui. Então nós temos que fazer aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Ele vai nos cobrar tintim por tintim do que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Faça o que Ele te colocou nas mãos para fazer. Isso aqui é palavra para alguém. Ele vai cobrar tudo que Ele colocou nas suas mãos. Faça conforme as tuas forças. Ah, mas eu não consigo. Faça o que dá para você fazer. Se Deus colocou nas tuas mãos, é porque você tem capacidade, cara. E outra, não fica esperando agradar homem. A obra não é do homem, é de Deus. Não faça as coisas tentando agradar homem. Ai, o pastor não está vendo. Melhor ainda, o caráter do ser, ele é visto quando ninguém está olhando. Porque quando você faz só porque alguém está olhando, isso é coisa falsa, né? Ai, o pastor chegou. Eu tinha um colega lá na Marinha, né? Ele trabalhava numa estação rádio. Eu sou telegrafista. O camarada, ele era do mesmo quadro de serviço que eu. Tinha uma faxina para fazer, que era passar pano num piso enorme que tinha lá, onde tinha os rádios, tudo. Ele ficava esperando o chefe chegar. Quando o chefe abria a porta, ele pegava o rodo e ficava. Aí o pessoal, mas é um sem vergonha mesmo, né? Mas ele fazia o dele, não prejudicava ninguém. Então fazer porque os outros estão vendo? Não, a gente tem que fazer porque ninguém está vendo, né? Então a vocação é algo sagrado, meus irmãos. Você vai ver na Bíblia homens que foram chamados, aqueles que negligenciaram o chamado deles, eles pagaram um preço alto, né? E às vezes a gente vai fazer igual a Elias. O Senhor nos vocaciona, nos chama para dar uma palavra, para falar contra reis, contra sacerdotes, contra todo mundo. Elias era um cara que não tinha papa na língua não, meu irmão. Enfrentar um rei Acabe daquele, um rei tremendo, maligno, a mulher pior ainda, a mulher do Satanás, aquela mulher, né? O camarada enfrentar, a ponto do rei chegar, quando ele se aproximou, né? Ei, olha, tá chegando aí o perturbador de Israel, velho. Perturbador é a tua mãe. Ele fala assim, tua mãe, teu pai, seu cabra da moleste, né? Ele era assim. Aí por causa de aí o diabo usa a mulher do cara lá, do Acabe, e por causa de uma palavra, ele sai deprimido da presença dele, vai fugir, né? E vai esconder onde? No monte de Deus. Sabe onde era o monte de Deus? Ele escondeu no Monte Sinai. O sagrado Monte Sinai, onde Moisés recebeu a palavra de Deus. Achando que, eu estou aqui no monte de Deus, vou estar escondido. Aí o Senhor fala, ô velha guarda, o que tu está fazendo aqui? E tem muita gente que escolhe esconder exatamente no monte de Deus. Esconde na igreja, esconde no ministério, esconde na escola dominical, esconde. Ele está lá
escondido, né? Mas o Senhor nos acha. E Ele vai nos levantar para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Você é um vocacionado, meu irmão. Minha irmã, você é uma vocacionada. Mais uma vez, se você está aqui, é porque o Senhor te chamou para estar aqui. Se você negligenciar essa chamada aqui, não sou eu que vou responder, não. Eu estou fazendo meu papel aqui, que é eu e os outros colegas meus que vão dar aula aqui. Estamos fazendo nosso papel vocacional, que é instruir vocês. Porque no reino tem o evangelista, tem o profeta, tem o apóstolo e tem o mestre. Eu tenho meu ministério. Eu já entendi qual que é o meu ministério. Eu não fui chamado para dirigir igreja. Já dirigi, mas não é meu chamado esse. Estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Se eu parar de fazer isso aqui, Deus vai me cobrar. E motivos não faltam para eu parar, tá? Mas eu não posso parar, né? Você também não pode parar. Então, olha para frente, cinja os lombos e foco. Final. Olha para a coroa que está, né, reservada. Coroa não é você não, tá? Olha, Elif. É outra coroa. Coroa da vida, né? Então, a vocação pastoral. Se Deus não chama e não dá uma mensagem ao servo, é preciso arriscar-se ir em seu nome. Jesus, quando fala do seu ministério, fala assim: olha, eu venho em nome do Pai. Mas os judeus não receberam. Reconheceram que ele era Messias, mas não receberam. Peraí, pastor, mas reconheceram como? De novo, lá o nosso amigo lá, o Nicodemos, ele vai dizer, né? Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então eles sabiam. E Nicodemos está falando em nome de pessoas. Nós bem sabemos. Sinédrio, a cúpula, o STF, né? Era o STF, o Sinédrio funcionava como STF. Escreveu, não leu, meu irmão? Uma prau, tome, né? Mas eles reconheceram, mas não receberam. João 1,12 vai falar, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas reconheceram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele falou que eu vim em nome do Pai, e vocês não receberam. Mas virá um em seu próprio nome. Quem é que vai vir no seu próprio nome? O anticristo. E eles vão receber. Vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo por aí, né? Vocês estão vendo, é só ligar a internet lá, vai ver o que está acontecendo lá no Oriente. Olha os absurdos que estão acontecendo. Viram lá ontem no aeroporto lá de Daguestão? Um monte de maluco invadiu o aeroporto lá, procurando o judeu para matar. Estamos virando aqui novamente aquela época da solução final hitlerista. Esqueci o nome do famoso historiador que disse que aqueles que não conhecem história estão fadados a cometer os mesmos erros. Está acontecendo. Lá na Rússia já estão pichando loja de judeus, igual era lá na época do Hitler. E ninguém está falando nada. Isso é prenúncio, meus irmãos, de coisas ruins que estão para acontecer, já estão acontecendo, né? E não pensa que a igreja vai escapar ilesa disso, não. Começa com judeu, e aí em seguida vai vir a igreja, né? Então vamos colocar nossa barbinha de molho, orar ao Senhor, pedir graça, né? Pra gente resistir no dia mal, tá? O que mais? O homem que entra no ministério pela porta da vocação divina certamente aprenderá a glória da sua vocação. É um escritor chamado John Jowett, ele falou sobre isso. É gloriosa a nossa vocação, né? Não foi o homem que nos chamou, mas foi o próprio Deus. Então, um pastor que é vocacionado por Deus, uma serva de Deus aí que tem um ministério, né? A nossa igreja ainda não reconhece o ministério pastoral feminino, né? Mas você não precisa ser pastora para fazer a sua obra, a sua vocação. Você pode ser uma professora, pode fazer aquilo que Deus já te chamou para fazer, que você já está fazendo, né? Faça com excelência, né? Existe o pastor chamado e o chamado pastor, são coisas diferentes. Tem o pastor que é chamado por Deus e tem aquele que é chamado pastor. O que é chamado,
o que é chamado por Deus, ele tem a vocação e há um reconhecimento de que Deus o chamou. Existem 3 maneiras de você saber que você tem um chamado de Deus. Primeiro, Deus te chama. Segundo, óbvio, você saber que foi Deus que te chamou. Agora tem o terceiro, que esse é inquestionável. É a igreja reconhecer que Deus te chamou. Esse aí, pastor, esse aí é 1,99, esse aí, sei lá, tem alguma coisa que não vai. Olha, irmãos, infelizmente é triste dizer isso, né? Mas nós estamos vivendo essa época, não é de agora não, essa coisa já antiga, é o chamado nepotismo. Nepotismo é aquele que existem alguns, né? Não são todos, graças a Deus, mas em alguns lugares aí existem alguns que acham que deve manter uma capitania hereditária dentro da igreja. O Brasil em 1530, né, foi dividido em capitania hereditária. Não, acho que foi um pouquinho antes, né? Foi em 1530 por ali. Foi dividido em capitania hereditária e eles pegavam alguém lá, um nobre, dividiram o Brasil em várias capitanias, uma pior que a outra, né? Só foram 3, parece que vingaram, né? Aí chegava assim para alguém lá em Portugal: rapaz, você acabou de ser premiado, você ganhou terra lá no Brasil, vai para lá. Vou fazer o que lá, meu irmão? Vai lá que você ganhou. Você plantar lá é teu, só traz aí 1/5 para a coroa. Aí chegava aquela capitania lá de Campos dos Goitacazes, né? Uma das piores que tinha. O camarada chegou lá, estabeleceu a casa dele lá. Lá tinha uma tribo de índios chamado Uatacá. Os camaradas, o prato principal deles era carne humana. Olha que presente de índio, né? Camarada, não dá pra fazer isso aqui. Então, mas tem gente que quer fazer da igreja uma capitania hereditária, né? Então divide a igreja. Isso aqui vai pro meu cunhado, isso aqui vai pro meu filho, isso aqui vai pra minha avó, vai pra minha sogra, vai pra todo mundo. A igreja não funciona assim, né? Não vai. Então, quando um pastor é vocacionado, há um reconhecimento. De uma igreja lá no Rio de Janeiro, muito grande, aconteceu esse problema aí. O pastor faleceu e alguns parentes se acharam no direito de, né, tomarem conta da igreja. Alguns deles eram até pastores mesmo, né? A gente conhecia lá. Mas aí então a igreja falou assim: não, peraí, vamos fazer uma eleição. Mas o parente do falecido estava tão certo que ia ganhar, então vamos fazer a eleição. Perdeu de lavada, né? Tá um outro pastor lá já faz quase mais de 5 anos já. A igreja está uma bênção, está crescendo. Então é assim, né, irmãos? A igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. Falando isso aqui para expor ninguém, né? Não estou falando o nome de ninguém, mas só para vocês verem que infelizmente isso está acontecendo. E não é de hoje. Então, ser ministro cristão é uma honra que Deus dá a um ser humano e requer por si mesmo, da parte do candidato, vocação e chamada. Então, eu tenho que ter essa vocação, que é chamada, né, que é a mesma coisa. E essas duas dependem de Deus, manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu sinto no meu coração que eu fui chamado, e eu sinto a necessidade de fazer isso. Quando a gente tem essa chamada, nós queremos nos preparar para isso. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu sinto essa necessidade, né? E haverá uma cobrança. Vou falar mais um pouquinho na próxima aula sobre isso aqui, mas sobre a questão, algumas características da chamada pastoral. Primeiro, a chamada, essa vocação pastoral, ela é divina. Alguém pode ler para mim aí 1 Tessalonicenses 5:24? Aí, Rogério. Obrigado. 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24. Quem achou? Leia para mim, por favor. Outro irmão. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o
qual também fará. Então ele chama e fará. Ele vai fazer. Então ele tem que encontrar em mim disposição para que possa fazer isso. Ele tem que encontrar em mim uma massa moldável. Eu não posso ficar rígido, né? Eu tenho que estar em condição de Deus trabalhar nessa massa. Eu tenho que estar disponível para isso. E esse trabalhar de Deus aí tem tudo a ver com lá Jeremias 38, né? É 18, né? Do oleiro, lembra lá? Tá fazendo ali o vaso se quebra na mão do oleiro, ele para a roda. Você sabe quando o oleiro para a roda, ele tem que amassar a massa de novo, tirar as pedrinhas, né? Porque as pedrinhas machucam no processo, machucam o oleiro. Então ele tira aquilo ali da massa, ele não despreza a massa, usa a mesma massa. Olha que boa, né? Ainda bem que ele não despreza a massa. Mas ele para o processo, tira o que está atrapalhando e começa tudo de novo. E todo mestre, todo artista, quando ele faz uma obra, ele sempre coloca o nome dele no quadro, por exemplo, ele coloca ali, né? Quando coloca o nome, ele tem umas características próprias. Tem quadro lá de Van Gogh, quando você olha assim, você sabe que é do Van Gogh, porque é uma característica dele. Tem um brasileiro aí que esqueci o nome dele, um que é todo colorido, que faz o quadrado assim. Romero Brito, né? Romero Brito se deu bem, cara. O Romero Brito faz desenho pra Disney, sabia? Canequinha da Disney. Agora tá fazendo o Beto Carreiro também. Homem, né? Brasileiro, né? Então só que você olhar assim, Romero Brito tem a característica. E o artista, ele resgata a obra da mediocridade. Então um pedaço de barro, mas na mão do artista, o Picasso que também é um pintor, diz que ele ia num restaurante chique e levava um monte de amigo. Ele já estava ficando famoso já. Diz que ele nunca pagava restaurante quando ele ia. Aí quando ele pedia a conta, vem aquela conta absurda, né? Ele pegava atrás do papel da conta, desenhava, tipo um quadro. Aí dava lá, o cara, pô, isso aqui vale mais do que a conta que ele vai pagar. Aí o dono do restaurante pegava aquilo e guardava todas as notas. Essa é a história dele. E hoje quanto que não vale essas notas com o desenho do Picasso? Se o jantar ficou lá, sei lá, R$1.000, hoje vale trocentos mil-reais, não sei lá quanto é que vale o quadro dele lá, né? Não é minha área. Então, o artista, ele resgata a obra da mediocridade. Então veja, um papelzinho de nota de restaurante, mas era o desenho do Picasso, a assinatura dele e tudo. Essa é a história. E o Senhor também faz a mesma coisa com a gente, né? Quem nós éramos e quem nós somos hoje. A glória do Senhor, sempre, né? Sempre a glória dele. Mas olha de onde nós viemos, para onde o Senhor está nos levando. Outra característica dessa vocação pastoral, ela deve ser clara ou convicta para o candidato. 1 Timóteo 1, leia para nós aí. 1 Timóteo 1. Outro irmão leia aí Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo é esse? Ó, o apóstolo Paulo, a convicção. Ele sabe quem ele é. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você tem que saber qual é a tua chamada. Ele não tinha vergonha de dizer que ele era um apóstolo chamado por Jesus Cristo. E ele sabia o perigo que ele estava correndo também de falar isso entre os seus. Porque imagina só, alguém que andava com a carta do Sinédrio autorizando a caçar cristãos. Agora ele se torna um cristão. Ele passou a ser um traíra da sua nação. Vou usar o termo aqui bem normal de hoje, né? Um traidor dos seus irmãos. Agora, olha com que vocação, com que certeza que ele fala. Eu, apóstolo, Paulo, apóstolo chamado de Jesus Cristo. Certeza de convicção. Outro aí, achou aí Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha aí, Paulo também é apóstolo, né? Ele não
tinha vergonha não. Ele, lá em Romanos, ele vai falar assim: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque para o judeu, tudo que tinha relação ao Evangelho era escândalo, né? E pro grego era loucura. Você falar pro grego que o grego tinha um conceito completamente diferente de morte, vida e morte principalmente, né? Você falar que você vai viver em Cristo, depois vai morrer, vai ressuscitar, é louco, cara, isso não existe, é loucura. E falar pro judeu que você crê em Jesus, que morreu numa cruz, que ressuscitou, isso é escândalo. Alguém morrer numa cruz, você segue um camarada que morreu numa cruz, porque só pessoas da mais baixa índole morriam numa cruz, né? Mas Jesus morreu sem merecer. Aquela cruz era minha, sua eu não sei, mas minha era, né? Vou falar por mim, com certeza minha era. E ele não pensou duas vezes em tomar aquela cruz por mim, né? E é o mínimo que eu posso fazer minhas palavras de Policarpo. Policarpo, quando 84 anos, servo fiel do Senhor, foi aluno de João do Apocalipse, né? Velhinho já, chegou a notícia que ele ia ser morto, porque ele era cristão. Então assim, ó, o senhor vai morrer, o governador mandou vir prender o senhor, mas ele pediu para dar uma chance para o senhor. Se o senhor negar Jesus aqui agora, a gente não vai mais levar o senhor lá para execução. E diz que isso está lá no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Leia lá, esse livro é bom, né? Aí diz que ele preparou um jantar para os algozes. Olha, os camaradas ficaram, pô, velhinho, gente boa, rapaz, não levar esse velhinho não. Preparou um jantar para eles. Não, tudo bem, nós vamos jantar primeiro. 84 anos. Mas o senhor Policarpo, nós vamos dar mais uma chance para o senhor. É muito gente boa, o senhor não merece morrer não. É só o senhor falar que negar Jesus, a gente já vai embora, que já vamos falar pro governador lá que o senhor está tranquilo. Então assim, amigos, olha só, o meu Jesus foi fiel a mim por 84 anos, não é agora que eu vou negar a minha fé. Quer me matar, faz o que vocês quiserem, mas eu não vou negar Jesus. E levaram o velho lá. Diz que quando chegou lá, o governador de uma província lá, de novo, seu Policarpo, por favor, eu não quero fazer isso. É só se eu negar. De novo, falou a mesma coisa. Aí botaram ele na fogueira, botaram fogo no velhinho. Diz que saiu um monte de sangue, que era... A gente tem 7 litros de sangue, né? Mas diz que foi uma enxurrada de sangue, uma coisa absurda que aconteceu lá, um fenômeno. E quando ele começou a pegar fogo, botaram numa estaca, né? Tá lá no livro de Eusébio de Cesareia. Ao invés de cheirar carne, cheirou incenso. Já pensou um negócio desse? A carne do Policarpo cheirou incenso, né? Então, a certeza da convicção que tinha. Qual é o nome do livro, professor? História Eclesiástica Eusébio de Cesareia. Você baixa de graça na internet esse livro aí, tá? É da CPAD. Algumas outras características pastorais: deve ser reconhecida pela igreja local e outras pessoas, inclusive os da própria família. É importante que a família reconheça o teu chamado. Jesus, a própria família de Jesus achava que ele estava fora de si, né? Teve uma vez que Jesus estava reunido, a Maria desesperada pegou as crianças, Jesus era o mais velho, né? Pegou lá os adolescentes, os mais novinhos, vamos lá, vamos buscar Jesus, esse menino está fora de si. Diz que Jesus estava reunido na casa lá, né? Tem eu não sei qual foi o evangelista que fala assim, porque diziam que Jesus estava fora de si, Jesus estava doido, achava que o filho estava louco. Aí Maria manda avisar, ele soube que ele estava numa casa lá, manda avisar, vai lá, fala pro meu filho que a mãe dele está esperando aqui fora. Fala que é a mãe dele. E os irmãos dele estão aqui. Aí chegou a notícia lá, ó, Jesus, sua mãe está lá fora te esperando. Minha mãe? Meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são isso aqui que estão fazendo a vontade. Estava no processo ainda, né? É importante ser reconhecido pela família. Agora, depois, né?
Apesar que Maria sabia quem era Jesus, porque você vê desde pequenininho, lá quando ele estava lá com 12 anos, né? Que eles perderam Jesus, foram procurar na casa da tia Maricota, do tio Zeca, ninguém achou Jesus. Esse Jesus é terrível, rapaz. Foram no shopping, Jesus não estava, né? Mas só esqueceram do lugar certo, né? Estava na casa do Senhor. Estava lá, aí discutindo lá, falando da palavra de Deus com os religiosos lá, os doutores. E a Bíblia diz lá que Maria guardava tudo no seu coração. Se guardar tudo no coração, ela fala assim, rapaz, ela lembrava lá da promessa, lá do anjo, né? Olha, o que está sendo gerado de ti não é do homem não, minha filha. Isso aí vai ser o Salvador da humanidade. Então, ela guardava tudo. Mas depois você vai ver que os discípulos vazaram, né? Quando Jesus está na cruz, só ficou João. Jesus já providenciou um arrimo para ela, né? Ô João, segura a onda. Mamãe, é João. João está segurando a onda, vai cuidar da senhora direitinho. O Tiago vai se tornar uma coluna da igreja, segundo o livro de Gálatas, né? Que é o irmão de Jesus, né? Tadeu também, depois, que é irmão de Jesus, é o Tiago, é o Tadeu mesmo. Então o Tadeu lá que é irmão dele. E o próprio Tiago vai falar assim, o meu Senhor, olha só. Os irmãos não acreditavam no ministério de Jesus no princípio. Tanto é que quando Jesus estava lá em Nazaré, e morava lá na Galileia, né, Nazaré, teve uma vez que os próprios irmãos falaram assim, você tem que ser conhecido, vai lá para onde tem mais gente para te conhecer. Aqui é pequenininho, ninguém vai te conhecer, né? Aí Jesus fala que o profeta não tem valor na sua terra, né? Foi quando ele fala isso. Mas é verdade, mas depois, né, todo mundo reconheceu e a gente sabe o que aconteceu. Prosseguindo ainda a característica do pastor. É particular na sua experiência e pode não ser espetacular. A gente não pode medir o nosso ministério com o ministério dos outros. Por exemplo, Moisés abriu o grande mar vermelho. Já pensou, camarada? Que sinal, né? De ferir as águas do mar morto lá, e o mar vermelho, né? O mar abriu, né? E todo mundo passar a pé enxuto. Eu creio que é seco mesmo, né? Imagina aquelas colunas. Tem um desenho muito bacana que chama O Príncipe do Egito, já viram? Os caras fazem ali um desenho com uma baleia aparecendo, achei top aquilo ali. Não sei se tinha baleia no mar vermelho ali, não sei, mas na época ela podia ter tudo, né? Mas com certeza, eram 2 colunas de água, devia ser igual um aquário, né? Um sea aquário ali, passando. 3 milhões de pessoas passando por ali. Eu não sei quanto tempo demorou, deve ter sido a noite inteira, né? Passar aquele monte de gente. E tinha carroça, meus irmãos. Tinha aquelas velhinhas, vem que eu já estou indo, espera aí, né? Tinha que carregar os boi, cabrito, criança. Era muita gente. E o faraó vindo atrás. E aquela agonia para chegar lá do outro lado, né? Tá, e aconteceu o que aconteceu. Eu fico imaginando Josué, quando ele, meu Deus, que esse Moisés é tremendo. Aí Moisés, né, sepultado lá, né, Deus oculta o corpo dele, e agora, Josué, avança, agora é contigo, bebê. Agora eu fico imaginando a cabeça de Josué, meu Deus, olha o que Moisés fez, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou assim, tá bom, Josué, você não vai abrir mar vermelho não, mas você vai abrir um rio. Pronto. Tá bom pra tu? Vai abrir um rio, só que eu vou fazer o seguinte, vai ser na época da enchente, da cheia, e ao invés da cheia vir para cima, a cheia vai para trás. Irmãos, foi isso que aconteceu, está escrito lá. Era a época da cheia, e a cheia voltou. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés abriu o Rio Jordão, pô. Ele podia entrar em crise existencial, né, Sérgio? Nossa Senhor, Rio Jordão ainda, até minha avó sabe. O que importa é o seguinte, irmãos, aprende o seguinte nessa lição aí. Não importa se você abriu o mar vermelho, o Rio Jordão. O importante é
é que o mesmo que estava com Moisés que abriu o Mar Vermelho, está com você que abriu o Rio Jordão, meu irmão. O poder é o mesmo. Não compare o teu ministério com o ministério dos outros. Olha a bênção que foi o ministério de Josué. Josué pode ter aberto o Rio Jordão, não foi algo tão espetacular assim como o Mar Vermelho. Mas Josué entrou na terra prometida, mano. Moisés não entrou, não. Tá, tudo bem, lá no Novo Testamento ele entra, né? No Monte da Transfiguração, né? Ele entrou. Entrou ou não entrou? Então vocês vão ficar assim. Ele entrou ou não entrou? Claro que entrou, pô. No Monte Tabor lá, não está Jesus, Elias e Moisés, pô. Está o representante dos profetas, da lei e da graça. Lá em Deuteronômio, Moisés fala assim: Deus levantará no meio de vós um profeta como eu. A ele ouvireis. Aí no Monte da Transfiguração, está lá o profeta Elias, o homem da lei Moisés e Jesus. E ouve-se uma voz do céu que diz para quem? Para Pedro, Tiago e João, que estavam lá, que iam dar prosseguimento à igreja. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então o tempo de Moisés passou. O tempo de Elias passou. Agora ouçam meu filho. A mesma fala que ele fala quando batiza Jesus, não é a mesma fala? Não, ele não fala ele ouvir. Lá no batismo Deus fala também. Vai falar: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Lá no Monte Tabor, esse é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvir. É como se Deus... se cumpriu a profecia de Moisés, na frente de Moisés e na frente de Elias. Eita, o manto, hein? Sentiu aí? Sentiu aí, Agatha? O manto é forte. Fala, chefe. Já tem um teólogo aí, rabino, falando que conseguiu ver dentro da Bíblia dele que aquele... Bíblia qual? Dele, Não, que fala. aquele evento não foi na terra. Então Moisés não Como? da transfiguração. Olha, irmão, a Bíblia Dake, com todo respeito ao Dake, né? A Bíblia Dake até 2000 e... A Bíblia Dake até 2006, 2007, 2008, que a CPAD estava... Aí a CPAD percebeu a loucura que fez, né? O Dake é um cara muito estudioso, ele ficou 50 anos para fazer aquela Bíblia. Eu tenho a Bíblia Dake, tá? Só tinha a Bíblia Dake em inglês. Aí a CPAD começou a imprimir a Bíblia Dake em português. Só que o Dake, lá nesses comentários dele, tem umas coisas muito... Não tem muita base, assim, bíblica para as coisas que ele... Calvinista também. fora outras coisas também, irmão, né? Então, hoje em dia é até meio perigoso a gente citar Dake nas nossas... Ninguém cita, você pode ver qualquer estudo, ninguém cita Dake. Mas tem tanto de gente andando com ela. Quem? A gente encontra os loucos. Tem, não, eu tenho, mas eu não vou pra igreja com a Dake, né? Eu deixo lá em casa. É uma Bíblia normal, só tem o comentário dele, não tem problema nenhum. O problema é só que alguns, não são todos, tá? Tem algumas coisas lá do Dake que falam umas coisas meio estranhas. A gente tava até no meu trabalho hoje, tem uns meninos que são evangélicos lá, levantamos até essa bola do Dake aí, que ele tava até falando do Dake. Ela é boa, mas tem coisa ali que não dá pra ensinar não, irmão. Aqueles comentários dele, tem algumas coisas lá atrás que... Tem algumas coisas interessantes que eu tô vendo. Isso é, tô dizendo, né? Mas tem algumas coisas que são meio que viagem na maionese. Então tem que tomar cuidado. Bíblia Dake. Tá? Mas você começa a estudar isso da Bíblia, é bom ter uma Dake. Você tem que ter lá até aquela Bíblia lá do o Novo Mundo da Escritura Sagrada, que é do Testemunho de Jeová. É bom ter lá, né? É bom você ter o Grande Conflito da Ellen White, né? Você não precisa nem comprar, é só ficar no sinal lá que o pessoal adventista te dá, né? Eu ganhei uma esse tempo atrás aí, eu já tinha uma e deram outra, né? Qual outra boa? Com a Bíblia de Jerusalém. Inclusive a Bíblia de Jerusalém é a melhor versão em português que nós temos, tá?
a Bíblia, não os comentários lá embaixo, que ali tem um monte de coisa, inclusive tá mandando acender vela para não sei quem lá, né? Tem, o pastor Guarani falou, acender vela. Não. A Bíblia de Jerusalém é a Bíblia católica. Eu estou falando a tradução dela. Comentário de Bíblia não é Bíblia, tá? Uma Bíblia boa também é Thompson, mas é uma Bíblia de referência. Você vai ter que estudar ali as referências uma por uma, né? O Dake já lhe desdobra, né, atrás lá. A Bíblia anotada é boa também. A Bíblia de aplicação pessoal muito boa, essa é boa. Aplicação pessoal, essa eu recomendo mesmo. Bíblia pentecostal. Todo assembleano raiz tem que ter uma pentecostal. Eu ainda não tenho, quiser me presentear pode dar, né? Por acaso não tem, Outra boa aí, deixa eu ver. Deixa eu ver outra mais. Eu acho que em espanhol a Valera, né? A Valera, aquela em espanhol muito boa, versão Valera, Reina Valera. Reina Valera. Valera, né? Reina Valera, é. Muito boa, né? E é uma Bíblia boa de ler também, né? E depois outra palavra, essa palavra-chave aí é top, né? Essa aí, você lê grego e hebraico? Não, é bom aprender para ler, ela é do original, né? Pra mim é top, essa é uma das mais top. Bíblia chave. Tem uma agora uma. É a febre. Bíblia Roma. King James atualizada Roma. Quem tem a Roma aí? Traduz o quê? A tradução para um estilo, deu um estilo britânico. Ela não é tradução, ela é versão, né? A tradução é quando você pega da língua original e traduz para o espanhol, por exemplo. Pegou do hebraico ou do grego, foi para o espanhol. Do grego, do hebraico para o português. Isso é tradução. A versão é quando você pega uma Bíblia que já foi traduzida. A King James, a base dela é daquele que foi perseguido lá. O Tyndale. Essa Bíblia, a King James só existe por causa do Tyndale, que foi aquele que foi perseguido, né? Porque ele tentou fazer a Bíblia lá, foi perseguido lá pelo rei da Inglaterra, não deixou de fazer, mas depois conseguiu, através de um esquema lá. Então, ela foi traduzida do hebraico e do grego para o inglês. Aí pegaram do inglês e passaram para o português, ou para o espanhol. Então, isso é uma versão. Ela já foi, é uma tradução da tradução. Entendeu a diferença? Mas é muito boa a King James atualizada, é muito boa. Muito boa mesmo. É porque tem algumas referências a Jesus, como Jesus resolve, ele é o cara, assim, então é ofensivo. Não, mas é boa. Ele é evangélico, é chamado do King James, né? Assim, na tradução King James, tem referências a Jesus como, olha, ele é o cara, então, Cara? sim, é como se fosse nas palavras pejorativas. Não. De Jesus, Deus. Não, eu nunca vi isso não. Depois se você achar, você me mostra. Como é que se escreve Roma, essa Bíblia que você falou? Com H. Holman. Ela é dessa grossura assim. H-O-L, mas ela é King James Roma, né? É comentário de Roma. Mas são essas Bíblias aí. Na língua portuguesa, a melhor que nós temos para estudar é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Ela é mais próxima do original. Ela é chamada de equivalência formal. Ela é traduzida palavra por palavra, significado por significado. A Almeida Revista Atualizada é uma equivalência dinâmica. Ela não traduz palavra por palavra, ela traduz a ideia. Inclusive, se você pegar a Almeida Corrigida Fiel, Lucas capítulo 4, versículo 4, está escrito lá, nem só de pão vive o homem, ponto. Você pega a ACF, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a Almeida Revista Atualizada tira, oculta isso. A Almeida Revista Atualizada também, 1 João 5, 7. 3 são que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito, né?
Pai, palavra do Espírito. Não tem na Almeida Revista Atualizada. Quando tem, eles botam entre chaves e embaixo está escrito: esse texto não faz parte dos manuscritos mais aceitos. É porque quando fizeram a tradução, eles pegaram os principais, né? O Erasmo de Roterdã, que foi que fez a tradução do Novo Testamento, ele fez a junção dos textos, né, do grego. Ele escolheu alguns textos e depois outros fizeram outras versões e não pegaram os textos do Roterdã, do Erasmo de Roterdã, e fizeram outra versão. Então tem alguns, são conflitos, mas são algumas palavras que não estão do mesmo jeito escrito, tem um sinônimo. A gente chama de variantes, não de erros. São variantes, tá? Mas não chega a ser erro, não. Mas a King James atualizada é boa. Pra gente finalizar, é particular na sua experiência e pode não ser espetacular, né? Então já falamos aqui, não devemos comparar os nossos ministérios. Temos o ministério de Moisés, foi de um jeito, Josué foi de outro. Abraão era fleumático, né? Sabe o que é fleumático? É aquele camarada meio songamonga. Você lê o Abraão, ele é todo devagar, né? Ô Abraão, então tá tendo briga lá dos teus pastores com os pastores de Ló, né? Aí, tá quebrando o pau, eu vou lá resolver, calma, eu vou lá. Já não é igual o apóstolo Paulo, que é colérico, né? Você tá pensando o quê? Ele era um cara assim, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele está em Jerusalém, ele está lá, ele está no início da jornada dele ainda, né? Ele ainda não está sendo muito aceito, né, pelos judeus, pelos cristãos, né? Ele está no canto assim, ele percebe que tem uns irmãos que não eram judeus, que estavam lá, e o Pedro está perto deles, né? Aí chegou Tiago, que é o irmão de Jesus, que já era a coluna da igreja. Quando Pedro viu que o Tiago chegou, e o Pedro era muito judeu demais, né? Ele saiu de perto dos irmãos que eram gentios, mas eram crentes, né? E foi para perto do judeu. O Paulo, quando viu de longe, ele: ô Pedrão, que vergonha, mano. Só porque o Tiago chegou, você saiu de perto dos irmãos aqui que não são judeus? Ah, fala sério, mano. Assim, tá escrito, ele foi irreprovável. Ele não levava desaforo para casa, não. Mas era um camarada. Deus foi trabalhando, né? O apóstolo Paulo tem as fases dele. A primeira fase é aquela que ele disse assim, ó: eu não sou menor do que nenhum discípulo. Está no começo. Aí vai melhorando, ele vai falar assim: dos apóstolos eu sou o menor. Ó. Aí quando ele já estava bom mesmo, ele disse assim: dos pecadores eu sou o pior. Esse pecador era melhor que ele. Viu? Como é que vai melhorando? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Quanto mais porque assim, ó, nós estamos falando de ministério, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente não presta. E quanto mais velho você vai ficando, mais você vai vendo que a tua bola é mais murcha do que você achava. Porque a gente, quando é mais novo, sempre que não me reconhece. Quer reconhecimento, não? Vai pro necrotério, cara. Né? O cara quer reconhecimento, na igreja vai reconhecer você, pô. O cara que sofre com esse negócio, ninguém me reconhece. Não estamos nessa idade mais não, né? Você tá meio esquecido de falar, você tá quantos anos, mano? 57. Tá quase no bico do corvo também, mano. Tá quase pegando ali a licença para estacionar lá, né? Isso aí. Você é da geração Ultraman, né? National Kid, né? Isso aí. Não existe mais geração igual a nossa não, cara. Mas vamos lá. Então cada um teve a sua chamada, né? Paulo, Eliseu, Elias. Você olha para o perfil de Elias e olha Eliseu é um cara mais fino, né? Não que ele não fosse de Deus, né? Mas Elias era um cara grotesco, né? Rude, casca grossa, o cara vestia com roupa de camelo. Tanto é que não precisava nem falar o nome dele, né? O cara falou assim,
Os camaradas, teve um rei lá, o Acasias, caiu do terraço, se espatifou, se esborrachou no chão, chamou os empregados dele, falou assim, vai lá no templo lá de como era o nome lá de Baal, né? Não era Baal, era um outro deus lá, esqueci agora. Moloque, não. É um deus lá. Vai lá perguntar se eu vou ficar bom, né? Aí Deus falou assim, ó, tá saindo 2 caboclos lá do Acasias, que ele caiu, despencou, tá mandando consultar lá Baal-zebub. Sabe quem é Baal-zebub? Deus das moscas. Como é que pode o cara adorar Deus das moscas, né? Vai lá e intercepta eles no caminho e vai lá perguntar se não tem Deus em Israel para eles consultar, não. Aí Elias vai no meio do caminho, intercepta os dois, estão indo para onde? Nós estamos, vem cá, não tem Deus em Israel não para vocês ir consultar? Vocês vão lá perguntar para Baal-zebub? Vai lá e volta para Acasias e diz para ele que tem uma mensagem para ele. Ele vai ficar bom? Não, vai morrer, pode falar para ele. Chegou lá e falou assim, ô rei, já foram, não chegamos aí não, nós encontramos um doido aí no caminho. Como é que ele era? Eu era um cara estranho, se vestia com roupa de camelo, um fedor, um mal cheiroso. É Elias, do Tisbita. O que foi que ele disse? Ele disse, só vai morrer. E morreu. Matou os 2 antes de matar os 2. Ele mandou matar? Isso aí já é acréscimo, cara. Inventares. Inventares. Não lembro não. Inventares 5:22. Fala, minha filha. Por exemplo, ele não era llamado, uma estratégia de marketing, chamar a atenção, os atos do profeta. Foi uma forma de chamar a atenção com um ato muito extravagante. É por isso que os profetas eram extravagantes. Que os profetas eram extravagantes? Isso, se chamava atos do profeta. Mas nem todo profeta era assim. Tinha profeta mais contido. Aí, então, tem direções quando Deus manda um profeta fazer, por exemplo, manda se casar com uma prostituta. Vai lá, casa-te com uma prostituta e tem filhos. Aí é um caso do profeta. Mas ali... No Jordão também, o João Batista, também é ato do profeta. Mas nós temos Jeremias, que é um profeta mais... light, né? Não é light. Mas ele é mais diferente, mais assim, mais contidinho, né? Mais introspecto, ele chorava muito, né? Então, é conhecido como chorão. Temos Ezequiel, que é um profeta de alto nível. Ezequiel. Daniel, né? Daniel já é um profeta, né? Top das galáxias, assim. Nós temos Uda, profetiza, né? Que também é diferente. Então nós temos um profeta novo lá, que não tem o nome lá em Reis, 1 Reis 13, né? É um profeta novo e tem um profeta velho lá, aqueles dois se encontram lá, né? Muito bizarro isso. Nós temos vários tipos de profeta. Nós temos Ana, que profetizava na época de Jesus. Jesus viveu na época do Antigo Testamento, né? Nós tínhamos até profeta. Tem lá o João Batista, que acabou de falar. Tinha a Ana, que era uma profetisa também. Então, nós temos aquele que profetizou lá para a mulher de Jeroboão, Aías, que já estava cego, lembra? O Jeroboão, aquele que ficou com as 10 tribos lá, já estava todo fora do propósito. Ele tinha tudo para se dar bem, mas fez tudo que era errado. O filho dele ficou doente, estava morrendo, mandou a mulher se disfarçar e ir na casa do profeta que estava cego. Quando ela está chegando, ele ouviu o barulho do pé na soleira da porta lá da entrada. Deus falou, a mulher de Jeroboão, tá, meu Deus, começa a ficar arrepiado aqui, a mulher de Jeroboão está vindo, ela está perguntando isso, você vai responder isso. Na hora que ela entrou, o velho cego, hein, ela já falou, entra a mulher de Jeroboão. Eita, já deu aquela resposta. Interessante que ele faz um relato do que Deus queria na vida de Jeroboão. Que Deus estava decepcionado com a família de Davi, mas Deus queria fazer como fez com Davi. E Jeroboão tinha tudo para dar certo. Essa divisão das tribos aí foi de Deus.
Teve profecia dessa divisão, que o profeta rasgou a veste em 12 partes, lembra? Tinha tudo para dar certo, mas o cara estragou tudo. Saul tinha tudo para dar certo, estragou tudo. E temos outros que foram vocacionados. Quem foi que escolheu Saul para ser rei? O povo, não foi? Foi não, foi Deus. Foi Deus, está escrito, foi Deus que escolheu, cara. Lançaram sorte e caiu na família de Uzi lá. E ele estava escondido no meio das malas ainda. É ele lá, pega ele da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Paulo. Não, o povo queria um rei. Fala para Samuel, eles não estão rejeitando a ti, estão Sim, rejeitando a mim. mas ninguém tinha escolhido Saul ainda. Mas Eles pediram um rei. Bem claro para Samuel que ele estava fazendo a vontade do povo. Não, Queria um rei. sim, isso tem toda a razão. Mas ninguém escolheu Saul. Eu só estou dizendo, quem escolheu o Saul foi Deus. O povo escolheu ter rei. Ah, mas tadinho, Deus foi pego de surpresa. Não, Deuteronômio 17 já estava falando, quando tiveres rei, vocês vão pedir rei, mas que o rei não tenha muitas mulheres, não tenha amor por cavalos. Tudo que não podia, Salomão também fez. Deu tudo errado. Outro que tinha tudo para dar certo, deu errado. Sansão. O cara era nazireu de nascença. Fez tudo errado. Então, irmãos, nós já temos exemplos demais aí de pessoas que tinham tudo para dar certo, deu errado. Não vamos fazer a mesma coisa, né? Então, nós já temos tudo para dar certo. Você já sabe o que tem que fazer para dar certo. E é interessante, conforme a gente aqui eu encerro, quando a gente já está chegando naquele... quase chegando onde Deus quer que a gente chegue, aí o que acontece? A gente faz alguma coisa errada e o processo começa tudo de novo. É assim ou não é? Você sente que começa tudo de novo. E você... Exato, irmão, usou a palavra certa. Vai lá pro final da fila. E sabe o que acontece quando você vai pro final da fila? A fila anda. Aí por isso você não sabe. Eu não sei, fulano chegou ontem. Culpa tua, bobão. Tinha tudo para dar certo. Mas pisou na bola. Perdeu a bênção. Né? Então, irmãos, olha, essa matéria promete, né? Mas vamos encerrar aqui então nossa primeira aula e na semana que vem a gente continua.